sejam bem-vindas ao nosso Papo de Professor. E hoje nós temos a presença de algumas professoras aqui para responder algumas perguntas sobre resoluções de conflitos. E essas resoluções de conflitos é tudo que elas passam em sala de aula. A nossa entrevista de hoje vai ser com as nossas professoras Eliane, Viviane e a Marcela, onde elas vão falar, mostrar o que acontece na sala de aula, sobre os conflitos. O nosso principal tema vai ser conflitos, ou resoluções de conflitos, como lidar em situações de conflitos, quais são os principais desafios que os professores veem em sala de aula. E para isso, nós chamamos as três para que ela dê o seu ponto de vista, o que cada uma passou, como foi que elas resolveram esses conflitos. E vamos passar para a primeira pergunta e eu vou pedir que cada uma responda à medida que eu for perguntando. Bem, meninas, a primeira pergunta é relacionada sobre vocês. Eu quero a opinião pessoal de vocês e eu vou começar com o que o professor entende por conflitos. O que vocês acham que é esses conflitos que vocês têm passado em sala de aula e o que vocês entendem, o que é isso? Eu sempre trabalhei na educação infantil. Estou há 15 anos na prefeitura. E os conflitos, para mim, são construtivos. Por quê? Porque os pequenos, eles estão numa fase de desenvolvimento da autonomia, da formação do caráter, da personalidade, né? E daí a interação entre eles geram pequenos conflitos por disputas de brinquedos, por disputas de carinho, de amigos, porque eles estão, no egocentrismo deles é muito forte, né? Tudo é deles, tudo é para eles. Então, gera uns pequenos conflitos que o professor deve aproveitá-los, intervindo para o desenvolvimento das aprendizagens. Então, para mim, os conflitos na educação infantil é construtivo, é bom, né? Que daí pode ter a intervenção dos professores, aproveitando estes conflitos para o desenvolvimento da autonomia dessas crianças. No meu ponto de vista, o professor entende por conflitos situações fora do que estamos acostumados no dia a dia, como no caso da educação infantil, que é a área que eu mais atuo, como brigas das crianças, né? Desavenças, busca por atenção excessiva, né? Quando um quer mais atenção que o outro. Então, são conflitos que eu vivencio cada vez mais em sala de aula. Quando tem algum aluno que requer uma atenção maior, acabam também existindo alguns conflitos. E também questão de aprendizagem, quando o aluno não está conseguindo acompanhar a turma, muitas vezes ele se sente mal com tudo isso, né? E acaba gerando também conflitos, onde ele acaba se sentindo acuado e acaba gerando alguns conflitos dentro de sala de aula mesmo. Na minha opinião, conflitos são situações cotidianas que a gente encontra dificuldade para resolver. E esses conflitos a gente encontra em todos os âmbitos da nossa vida, seja em sala de aula, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, né? E muitas vezes esses conflitos a gente acaba levando para outras áreas da nossa vida, porque a gente acaba não conseguindo lidar muito bem com essas dificuldades que são comuns no dia a dia. Bem, meninas, vamos para a segunda pergunta. Você, como professoras, como vocês lidam com essas situações de conflitos em sala de aula? Como
vocês resolvem isto? Então, nós da educação infantil, na hora que acontece, né, os conflitos, os pequenos desentendimentos entre eles, nós vamos para a conversa na hora ali, né, a interação entre o professor e os envolvidos ali no conflito. Aí, após essa conversa, aí nós vamos para as histórias, porque temos livros de histórias que falam sobre todos os tipos de emoção, sobre a raiva, sobre o amor, sobre a tristeza, as alegrias, né? Vamos para as rodas de história. Aí, no outro dia, noutra oportunidade, para as rodas de conversa, teatro. Trabalhamos sempre com essas coisas para mediar o conflito, né? Para estar mediando isso aí e procurando ensinar, de uma certa maneira, né, como eles lidam com as emoções. Porque é pelas emoções, né, que geram ali os conflitos. Pelo egocentrismo, como eu já falei, que eles são muito egocêntricos, o eu, né, eles não pensam no outro, né, é da idade deles. Então é sempre o eu, sempre o meu. Então nós vamos trabalhando assim, com essas histórias, contação de história, com essas rodas de conversa e os teatros, os teatrinhos que nós fazemos nas escolas, e assim, né? Vamos aí interagindo, intermediando, e aí com certeza eles vão aprendendo, né? Se desenvolvendo, aliás, e aprendendo a controlar as emoções, que essas emoções aí acabam gerando os conflitos. Na sala de aula, o professor ele tem que lidar com esses conflitos de forma passiva, né? De uma forma calma, abrangendo sempre todos os alunos. Normalmente, quando existem conflitos com um aluno específico, é muito importante o professor abranger uma forma de ter uma forma de abranger todos, para esse aluno também não se sentir mal nem excluído. Claro que existem alguns momentos que existe uma questão de pegar o aluno que está gerando conflito e muitas vezes até mesmo retirar da sala para acalmá-lo, para conversar com ele. Mas acredito que o professor ele tem e deve lidar com situações de conflito com a sala inteira, né, de forma calma e abrangendo todos os alunos sempre. Eu já vivenciei vários conflitos em sala de aula ao longo da minha carreira, mas o que mais foi desafiador assim na minha prática docente foi com um aluno que tinha TDO, que é aquele transtorno desafiador de oposição, porque ele era totalmente desobediente e ele não era desobediente como uma criança comum é, né? Como comumente a gente encontra por aí. Ele era uma criança que ele ficava na dele a aula inteira, ele não falava nada, ele era completamente fechado, mas tinha hora que ele se sentia incomodado com algo, então ele tinha reações explosivas, né? Do nada ele estourava, ele jogava as coisas, ele batia em todo mundo. Ele Quando ele se sentia incomodado, quando ele achava que alguém estava atrapalhando ele não tinha reação de falar, para com isso, né? De reclamar ou de falar comigo, ele já partia para porrada. Então não podia ser menino, podia ser menina, ele ia para cima com uma total agressividade. Então era bem difícil lidar com a prática docente com esse aluno e a mãe também ela não aceitava essa situação, né, esse transtorno da criança, tanto que depois de muito conversar com essa mãe, ela foi atrás, né, e o neuro, psicóloga, psicopedagogo, eles identificaram esse transtorno no aluno, que é bem complicado da gente lidar, porque eu tinha que ficar todo momento de olho nele, que às vezes ele se incomodava, explodia do nada e já partia pra porrada. A nossa terceira pergunta, meninas, vai ser para vocês falarem quais são os principais desafios encontrados na resolução desses conflitos. Ah, o que vocês passam com esses conflitos e como vocês fazem para solucionar essas resoluções desses conflitos? O que acontece na sala de aula de vocês? Na educação infantil é uma maravilha, né? Não temos complicações
utilizem para resolver conflitos, porque quando surgem os pequenos desentendimentos entre eles, um acaba dando um tapinha no outro e o outro chora. Então a gente vai lá e consola, pega no colo, conversa. Então, assim, não temos grandes desafios não, viu, na educação infantil para resolver os conflitos, porque eles são muito pequenos, né? E são, ao mesmo tempo, eles são bem sentimentais, né? Então, numa conversa, num afago, num carinho, acabamos resolvendo ali, solucionando ali os problemas e não existe grandes desafios não, viu? Na educação infantil não. Os conflitos mais comuns em sala de aula, eu acho que é a questão da socialização de todas as crianças. Porque assim, cada criança tem a sua bagagem, cada criança tem a sua educação, né? Cada pai, cada mãe ensina de uma forma. Então, quando chega na sala de aula, tem uma gama de personalidades diferentes, tem uma gama de ensinamentos que vêm de casa diferente. Eu, em sala de aula, eu falo uma linguagem só para todos. E quando eles vêm para a sala de aula, se são 30 alunos, são 30 linguagens diferentes. Então, para a gente fazer com que essas crianças se deem bem, se socializem, respeitem os outros coleguinhas, é um pouco difícil, né? Eu já tive casos de pais não gostarem que os filhos falassem com outras crianças que eram negras, ou crianças de 6 anos chegar para a sala de aula, chamar uma criança de retardada, de monga. Então a gente sabe que tudo isso vem de casa, que uma criança ela ainda não tem esse conhecimento de mundo, né? Ela não tem essa fala. A gente vê que é uma fala plantada, que ele ouviu em algum lugar e ele trouxe para a sala de aula. Então, eu acho que os conflitos mais comuns, assim, é a diferença da educação, né? E isso interfere diretamente na sociabilidade de cada criança, né? Até que eu consiga falar uma língua só, para que todos me ouçam e entendam. Poxa, aquele é mais gordinho, respeita. Aquele é mais alto, respeita. Aquele tem dificuldade de entendimento, respeita, né? Então, eu acho que a questão é mais essa, da educação que vem de casa, que é completamente diferente, né? Que cada criança traz a sua e eu tenho que chegar na sala de aula, né, e fazer com que todas as crianças falem a mesma língua, sejam respeitosas, se deem bem e sejam sociáveis em sala de aula. Vem a ser mesmo a questão da calma, que é uma coisa que muitas vezes nós não temos como professores, principalmente quando ocorre algum conflito. Acho que o principal desafio é esse, manter a calma, manter o equilíbrio, abranger todos os lados, né? Observar todos os que estão no conflito, observar os dois lados que geraram aquele conflito e abranger o porquê daquilo, como chegou até aquilo. Então isso é bem desafiador, que muitas vezes nós como professores e seres humanos não conseguimos ter um olhar como um todo, né? Sempre olhamos para um ponto específico e é um desafio ter um olhar como um todo. Meninas, a nossa quarta pergunta está relacionada a quais propostas o professor utiliza para resolver situações conflitantes em sala de aula. Como vocês utilizam para resolver essas situações? O que vocês fazem? Então eu preciso da opinião de vocês. O que vocês fizeram em sala de aula nesses conflitos que vocês já tiveram? Tá bom? Eu preciso da opinião de vocês e eu quero que vocês falem agora. Eu vou dar um tempinho para vocês ir me respondendo. É o que eu falei anteriormente. Nós trabalhamos sempre, né, no lúdico. É só o lúdico. Então é sempre contação de histórias, sempre roda de conversas, sempre teatros. Então sempre pelo lúdico, nas brincadeiras, são as intervenções, né, que nós usamos, propostas sempre lúdicas, em sala de aula para resolver essas situações aí, que não são, né, muito difíceis porque eles são bem pequenos, né? Então se torna mais fácil resolver essas situações do que com crianças maiores.
Para resolver as situações conflitantes em sala de aula, o professor ele tem como proposta as trocas, que são muito eficazes, né? Os acordos também são eficazes, é muito importante. Punição, acredito que não seja o primeiro ponto. Acredito que primeiro deve-se tentar as trocas, os acordos, as conversas de roda, e a punição vem como último item. Mesmo assim, tem que ser algo bem conversado, bem explanado, com paz e coordenação. Eu acredito que é o diálogo. Diálogo, roda de conversa, né? É o principal caminho. Através do diálogo a gente consegue tudo, principalmente com criança, porque não basta a gente falar não pode, não deve. A criança fica na cabecinha, por que que não pode? Por que que não deve? Então a gente tem que fazer com que ele entenda através das nossas ações, né? Como é importante resolver aquelas situações conflitantes o quanto antes e de uma forma que ninguém seja prejudicado, que ninguém fique triste, que ninguém seja magoado. Meninas, a nossa quinta pergunta é: vocês já vivenciaram algum conflito que foi desafiador na sua prática docente? Se sim, como vocês resolveram? A gente sabe que na nossa sala de aula tem muitos conflitos e claro que a gente passa por eles e eles são bem desafiadores, e eu quero ouvir de vocês como foi que isso se sucedeu e como vocês resolveram esses conflitos em sala de aula. Não, eu nunca vivi nenhum conflito desafiador, porque eles são pequeninos, né? São uns amorzinhos. Então, assim, desafiador, nunca vivi nenhum problema, não. O professor, para lidar com os conflitos em sala de aula, ele tem que utilizar de muito diálogo e principalmente o afeto, né? Porque com uma palavra afetuosa, com um carinho, você abre qualquer porta. Se o professor ele já chega de uma forma ríspida para tentar corrigir o aluno já se fecha. Então a cabecinha dele já não vai permitir com que a gente dê opiniões, com que a gente fale com ele qual é a forma correta dele lidar com aquilo. Então, eu acho que o diálogo e principalmente o afeto, eles facilitam para que a gente consiga abrir a janelinha do cérebro e aquela criança aceite a nossa sugestão para melhorar a dificuldade dele. Já vivenciei diversos conflitos que foram bem desafiadores, e um, inclusive, que me marcou muito foi um conflito gerado em sala de aula, na educação infantil, entre um aluno que tinha autismo e um aluno que não tinha. E foi bem difícil, né, lidar com essa situação. Houve até mesmo agressão da parte do aluninho que tinha o autismo, mas, conforme eu tinha falado, procurei resolver da melhor forma, olhando a situação como um todo e trabalhando com o diálogo e com a troca, com o acordo. Isso sempre funcionou muito bem. Claro que exigiu a intervenção, além da intervenção minha, exigiu a intervenção da coordenação e dos pais. Muito importante. Então, os pais foram até a escola, debatendo sobre o assunto, e ali buscamos uma solução juntos. Foi bem produtivo. Bom, meninas, chegamos na nossa última pergunta e eu quero saber quais conflitos são mais comuns em sala de aula. Por todas as salas que vocês já passaram, por tudo que vocês viveram na educação, quais foram os conflitos mais comuns que vocês puderam observar, que vocês puderam vivenciar? Então eu quero saber quais são esses conflitos, tá bom? Olha, nas minhas salas até hoje, né? Que eu trabalho com berçário 1, 2 e maternal, os conflitos mais comuns mesmo, corriqueiros, e são as disputas por brinquedo e pela atenção da professora, porque eles se amam muito, né? Como eu falei, eles são muito egocêntricos
Então, às vezes, quando eles se apegam às professoras, que na minha sala são 3 professoras, aí quando eles se apegam a uma, eles não querem que os outros cheguem perto, principalmente no período da adaptação, que é no início do ano. Aí que eles se apegam mesmo. Então, os conflitos mais comuns são os ciúmes pelas professoras e a disputa pelos brinquedos. Como eu falei, eles querem tudo sempre para ele. Então, são esses os conflitos mais comuns. Então, no meu caso, que eu mais tive que eu presenciei conflitos em sala de aula, realmente sempre foram conflitos de acabar tendo brigas, né? Na educação infantil, brigas por objetos, brigas por brinquedos, brigas por atenção. Sempre foram os que eu mais presenciei, os conflitos que eu mais presenciei. Também muitos conflitos que eu presenciei de solidão, né? Querendo atenção, de saudade. Isso tudo também gera um conflito. A criança entra em conflito com tudo isso e às vezes ela não sabe administrar. Na maioria das vezes, ela não sabe administrar. Então, são os conflitos mais comuns que eu vejo. São estes. Quando a gente fala de criança, né, a gente tem que se lembrar que nós temos os pais por trás. Então, a gente precisa muito do auxílio dos pais, porque a educação é uma via de mão dupla, escola e família, né? Então, eu consigo muito bem resolver um conflito em sala de aula através do diálogo, através do afeto. Mas eu preciso com que os pais entendam e falem a mesma linguagem que eu, para que aquela criança não haja de determinada forma na escola, na sala de aula, e em casa haja de uma forma totalmente diferente. Então, a dificuldade, assim, né, que eu vejo que é maior, os desafios, é levar a mesma mensagem que eu quero passar em sala de aula para os pais, para que eles transmitam a mesma mensagem para os seus filhos. Ai, quero agradecer todas as professoras. Desde já quero falar que foi muito gratificante a presença de vocês aqui. Aprendemos bastante com a vivência de vocês, tá bom? E o meu muito obrigado.